Hoje vamos falar sobre o que está escrito aqui no título, né? Deus, criação humana. Antes de começar a falar sobre isso, geralmente quando a gente fala sobre Deus e evangélicos, do modo geral, quando eu falo sobre evangélicos, geralmente eu me refiro voltado mais para o brasileiro, para o público brasileiro, que os evangélicos se classificam entre católicos, protestantes e também aos espíritas evangélicos, né? E meu foco dos temas envolvidos geralmente é direcionado para esse tipo de pessoas. Mas é claro, quem vai ver meus vídeos é um público geral. Eu espero tentar transmitir para vocês da melhor forma possível a minha forma de ver Deus, a minha forma de acreditar nele, ou de tentar levar uma vida o mais correta possível, sem precisar ficar dependendo de Deus. Então, primeiramente, o porquê desse título. Esse título não é uma ideia nova. Basicamente, ela já existe há mais de 100 anos. E muitas pessoas já conhecem, talvez, essa história de que Deus seja uma criação humana, né? Vamos tentar voltar atrás. No passado remoto, as pessoas, os seres primitivos, eles acreditavam que os deuses fossem os astros, uma planta em questão, ou figuras mitológicas, né? Mas geralmente estava relacionado a coisas mais relacionado a coisas do espaço. Então, à medida que a nossa civilização foi evoluindo, a gente foi modificando essas formas de ver e encarar Deus, né? Desde da era primitiva para os dias tecnológicos de hoje. Então é fácil entender que o Deus também, ele foi variando de cultura para cultura, de região para região, de país para país. Há países vizinhos que acreditam em deuses diferentes, inclusive dentro de próprias igrejas, dentro de próprias doutrinas, há padres, há pastores que pregam o mesmo Deus, porém de forma diferente. Todos eles podem pregar o Deus da forma que quiser. Inclusive o ateu, ele pode desacreditar desses deuses. Não deve haver uma briga como geralmente há, né? Mas quando a gente trata de assuntos filosóficos, sempre causa polêmica. As polêmicas, dependendo do tipo de pessoa, ela fica no plano mais light, mais suave, e dependendo da outro tipo de pessoas, parte para agressões verbais, físicas, né? Isso depende muito também do estudo que a pessoa tem, da forma de raciocinar, certo? Que vai de encontro com a sua evolução espiritual. Um ser, quando ele está numa evolução espiritual maior, ele tende a não se importar tanto quanto as outras pessoas falam da sua forma da sua crença. Por exemplo, vamos colocar aqui dois tipos de ateus. Um ateu que tem uma evolução espiritual maior, mesmo que ele não acredite nisso, né? Mas ele tem uma evolução espiritual maior. Ele vai entender que as outras pessoas que estão pensando diferente dele, talvez não tenham chegado no nível que ele está. Muitos ateus gostam de se vangloriar que está na posição superior, que está na posição melhor. Eu não estou dizendo que todos pensem assim, mas muitos gostam de achar que consegue raciocinar, que a ciência está do seu lado, e por isso, por aquilo. Há outros tipos de ateu, já com uma evolução espiritual não tão avançada, mas
que já conseguiu desprender, que já conseguiu se libertar de toda a religiosidade, ele passa a atacar as outras pessoas que acreditam na religião, ou que acreditam num Deus, um determinado Deus que seja. Eu vou falar aqui agora sobre diferentes tipos de Deus. Por que o título levou Deus criação humana? Afinal de contas, são os humanos que criou Deus ou foi Deus que criou os humanos? O Deus religioso, o Deus que geralmente chega até nós, esse Deus é um Deus criado por nós mesmos, criado por seres humanos. Não estou dizendo que eu criei um Deus e que você aí que está assistindo esse vídeo criou outro Deus. Não é bem assim. Mas geralmente esse Deus ele veio implantado na nossa cultura, veio implantado na nossa família, na nossa cabeça, foi feita uma lavagem cerebral e que a gente passa a acreditar nesse Deus e que esse Deus é o Salvador, que esse Deus é isso, que esse Deus é aquilo. Eu costumo sempre dizer para meus amigos que no Brasil a gente já nasce com duas coisas em comum, que é em comum entre aspas, que a gente já nasce duas coisas, a gente traz com a gente dois sentimentos de fanatismo, muitas vezes, que é time de futebol e religiosidade, né? Então, se você nasce numa família evangélica, provavelmente você vai ser um evangélico. Se você nasceu na família católica, provavelmente você vai ser católico. Pode ser que no futuro ou outro você até mude. Inclusive, eu acho que religião no Brasil não é tão fanática quanto a time de futebol. Quando você nasce com um time de futebol, geralmente você não vai mudar de time no futuro. Já com religião pode acontecer. Eu já conheço casos de pessoas que passou por 2, 3, 4 religiões, né, continuam buscando outras, e alguns desistiram no meio do caminho, viraram ateu ou agnóstico materialista. Então, baseado em tudo isso, nós, quando criamos um Deus, vamos criar um Deus com as nossas feições, com as nossas características. Por exemplo, um brasileiro, ou um europeu, ou um americano, vai acreditar num Deus que tenha feições ocidentais. Diferentemente, um japonês ou um chinês, por exemplo, eles irão acreditar num Deus que tenha feições orientais. Então é muito difícil nós brasileiros, acreditarmos num Deus de olho puxado, certo? Ou vice-versa, ou um japonês acreditar num Deus de olhos azuis, por exemplo. Então, quando se cria esse Deus, se cria um Deus tentando aproximá-lo o mais próximo possível das pessoas. Tentam representar Deus da forma mais próxima de cada tribo, de cada sociedade, de cada comunidade. Outra coisa importante que eu quero frisar aqui, para os que acreditam nesse Deus, que geralmente é um Deus corpóreo, esse Deus, assim, a ideia de adorar um Deus está muito ligada com a ideia de pedir. Então, geralmente, adoradores são pedintes. Então, eu vou adorar tal Deus porque eu quero tal coisa, eu vou adorar tal Deus porque eu quero seguir no bom caminho, achando que vai seguir no bom caminho porque está orando por Deus. Eu vou orar a Deus porque eu quero que minha filha nasça perfeita e saudável. Eu vou orar a Deus porque eu quero passar naquele vestibular. E cria-se N desculpas, N formas, inventam-se N motivos para adorar a Deus, mas com a forma de pedir. Sempre tem algo a pedir por detrás. Portanto, eu acho que é bem interessante que todos, tanto evangélicos quanto ateístas ou agnósticos, o respeito, o bate-papo com respeito, os comentários com respeito,
respeitando a ideia, respeitando a opinião das outras pessoas. Eu sei que nem todo mundo vai concordar com este vídeo, muitos vão votar negativamente no vídeo, muitos vão deixar comentários, muitos vão deixar não comentários, mas talvez insultos, né? Então eu acredito que cada um tem o direito de acreditar no que quiser e cada um tem o direito de desacreditar no que quiser. O único problema é que tem pessoas que começam a falar mal de uma religião, mal de uma pessoa, mal do ateísmo, mal de uma doutrina e tal, mas sem realmente entender, sem realmente procurar conhecer, né, os aspectos verdadeiros de cada pessoa, de cada religião, de cada doutrina, etc. e tal. Então, normalmente pecam no sentido de que leva para o lado pessoal, ao invés de levar para o lado das ideias. Quase sempre que eu tenho visto, as pessoas não discutem ideias, mas atacam, ofendem, e eu acho que esse não é o caminho, não é o caminho correto. Eu acho que o ser humano, o respeito, tem que estar em primeiro lugar. Quando se falha em qualquer aspecto disso, quando se falha em qualquer um desses aspectos, onde você não é capaz de respeitar o ser humano, valorizá-lo como pessoa, e você o ataca por suas crenças ou pela falta de uma crença, é muito mal. Tanto esse conselho vale tanto para os ateus e agnósticos, quanto para os crentes, os evangélicos, os católicos, protestantes, enfim, e espíritas também, umbandistas, budistas, candomblecistas, enfim, independente de que religião você tiver. Talvez num próximo vídeo eu vou tentar explicar, para finalizar eu vou tentar explicar que, apesar que eu não acredito no Deus humano, no Deus corpóreo, eu acredito sim que existe uma força superior. E talvez numa outra oportunidade eu quero falar sobre isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Quem quiser comentar, sinta-se à vontade. Quem quiser votar positivo ou negativamente, fica aí ao critério de cada um, tá bom? Eu vou procurar responder se eu tiver tempo, né? E no mais é só isso. Obrigado.